Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho de hipertensão e hipotensão arterial. Na hipertensão ou na hipertensão arterial sistêmica, que é HAS, é uma das doenças com maior prevalência no mundo moderno, caracterizada pelo aumento da pressão arterial. A sua incidência aumenta com a idade no Brasil. Estima-se que em cada 5 habitantes seja portador dessa patologia. A hipertensão é 6 vezes mais frequente em indivíduos de meia idade e idosos do que em jovens. Contudo, algumas crianças ou jovens adultos podem apresentar hipertensão caso tenham alguma cardiopatia ou algum problema sanguíneo ao nascer. Medida com esfignomamômetro, o aparelho de pressão, temos como causas a hereditariedade, a obesidade, o sedentarismo e o alcoolismo, o estresse, entre outras coisas ainda. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, preconiza os seguintes valores, né? 12/8, 12 sendo a medida sistólica, né? E 8 sendo a medida diastólica, em que a pressão arterial é considerada como ótima, né? Essa aqui é a pressão adequada. 13/8 sendo considerada uma limítrofe, que é uma pressão dentro dos parâmetros ainda. Valores precursórios superiores a 14/9 denotam uma hipertensão. Então, a gente já tem aí uma alteração em relação à pressão arterial, né? Conforme as diretrizes, né, de valores de hipertensão, as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia compreendem estágio. No primeiro estágio, a gente vai dar o diagnóstico como leve, a 14/9 até a 15/9.9. A moderada, 16/10 ou 17/9/10.9. A grave, acima de 18/10, tá? Então, aí a gente já considera como hipertensão. Se a gente tem uma pressão com uma alteração de 14/9 até 15/9, a gente já tem uma medida leve. Já indica que a pessoa pode correr o risco de um aumento de hipertensão, uma consideração. Qualquer indivíduo pode apresentar a pressão arterial acima de 14/9, sem que ela seja considerado hipertenso. Apenas a manutenção de níveis permanentes elevados em múltiplas medições em diferentes horários, posição e condição, repouso, sentado ou deitado, caracteriza a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é considerada uma doença silenciosa, pois na maioria dos casos não são observados qualquer sintomas no paciente. Quando este ocorre, são vagos em comum e outras doenças tais como dor de cabeça, tontura, cansaço, enjoo, falta de ar, sangramento nasal. Essa falta de sintomas pode fazer com que o paciente esqueça de tomar o seu medicamento ou até mesmo questione a sua necessidade, o que leva a um grande número de complicações. O aumento contínuo da pressão arterial faz com que ocorram danos nas artérias de diversas partes do organismo. A hipertensão arterial é um fator de risco para arteriosclerose. Como qualquer artéria do corpo, pode ser obstruída pela arteriosclerose. Praticamente todos os órgãos podem sofrer alterações decorrentes da hipertensão, sendo frequentes. No coração, o infarto do miocárdio, que a gente chama de IAM, e a miocardiopatia é a insuficiência cardíaca. No cérebro, o acidente vascular, que a gente chama de AVE, e nos rins, insuficiência renal. Nos olhos, a diminuição da visão e problemas na retina. Então, a gente pode, de repente, seguir com essas complicações. Causas primárias. Na grande maioria dos casos, a hipertensão arterial é considerada essencial, isto é, ela é uma doença por si mesma. Em 95% dos casos, a causa da doença é desconhecida.
Nesses pacientes, ocorre um aumento de rigidez de paredes arteriais, fato que é favorecido pela herança genética em 70% dos casos. Por essa razão, é preciso verificar o histórico familiar do paciente, uma vez que, se seus pais ou parentes próximos são hipertensos, ele tem uma grande probabilidade de desenvolver a doença. Na fase secundária, ocorrem quando um determinado fator causal predomina sobre os demais, embora outros possam estar presentes. Por doença de parenquimia renal, por exemplo, tem alguma coisa renal, então a gente pode desenvolver também a hipertensão. Ou renovascular, é provocada por algum problema nas artérias renais de maneira reacional. O rim afetado produz substâncias hipertensoras. A correção do problema renal pode diminuir a pressão arterial. Por aldosteronismo primário, relacionado à gestação, relacionado ao uso de medicamentos como anticoncepcionais, corticoide e ou ainda anti-inflamatórios, e a relacionada a outras causas. É considerada a pressão baixa se for sistólica for inferior a 105 ou a distólica inferior a 6. As causas mais comuns de pressão baixa pode ser por calor, né? Com ele as artérias tendem a ficar dilatadas e com isso o sangue tem mais espaço para circular e com isso exerce menos pressão nas paredes dos vasos. Mudança brusca de posição, como quando levantamos rapidamente, isso gera uma diminuição instantânea de oxigenação cerebral e a pressão arterial tende a baixar. A desidratação faz com que diminua o volume sanguíneo e acidentes circulatórios, como uma grande hemorragia. Ainda, tontura, enjoo leve, escurecimento da visão, sensação de fraqueza, desmaios. Quando a pressão estiver baixa, procure um lugar arejado, sentar e colocar a cabeça entre as pernas, pressionando para baixo. Outra medida que se pode tomar é deita-se e levantar com as pernas e levantar as pernas. Com isso, o fluxo sanguíneo volta a circular com mais facilidade, aumentando a pressão sanguínea. Uma síncope, mais popularmente conhecido como desmaio, a síncope é uma perda súbita de conhecimento, de consciência, mais ou menos completa de curta duração, com a abolição de funções monotrizes, na permanência de função circulatória e respiratória. A síncope pode acontecer devido a muitas causas. Pode ser ocasionado por falta de alimentação adequada, e aí nós teremos uma hipoglicemia. Pode ser por um fator emocional, uma debilidade orgânica, fadiga, problemas cardíacos ou cerebrais, ainda entre outras coisas. Além da inconsciência, a vítima pode apresentar uma sudorese fria e aumentada, palidez facial, tontura, fraqueza e visão turva. E mais raramente convulsões e perda involuntária de fezes e urina. A maioria dos quadros de síncope ocorre devido à hipoglicemia, pois a glicose é a principal fonte de energia do cérebro e as reservas cerebrais de glicose esgotam-se rapidamente. Desse modo, é de extrema importância o seu equilíbrio para uma boa função cerebral. A hipoglicemia severa e prolongada pode ser causa de morte ou de lesões cerebrais irreversíveis. Uma conduta. Na fase de inconsciência, proceder exatamente como na avaliação primária, verificar consciência, respiração e pulso. Manter um ambiente ventilado, afrouxar as roupas de tórax e abdômen, elevar membros inferiores. Recuperada a consciência, pode ser dado água. Oriente a pessoa a procurar um médico. Tonturas. Frequentemente, antes de desmaiar, uma pessoa pode sentir tontura, escurecimento da visão e ainda palidez. Por vezes, nem chega a desmaiar. Nesses casos, a vítima deve ser colocada sentada, com o corpo inclinado para frente e a cabeça mais baixa que o tórax, ou deitada com os membros inferiores elevados. Nessa posição, haverá um fluxo sanguíneo cerebral, fazendo com que os sintomas melhorem. Durante a fase de inconsciência, não sabemos se a vítima acordará. Nessa fase, podemos estar perante um AVE ou um problema cardíaco. Resumo: nessa aula aprendemos que a hipotensão e a hipertensão arterial, suas causas e o que podemos fazer para ajudar alguém que esteja com sintomas de pressão baixa. Consequências da hipertensão arterial. O que pode acontecer? Então, aqui nós temos
nós temos aqui, ó, o que pode acontecer, né? Dentro de uma hipertensão. Pode acontecer um derrame cerebral, que a gente chamou de AVE, uma diminuição da visão na lesão lesões na retina, tá? O desgaste acelerado no coração por doença no coração, então eu posso ter infarto e ainda arritmias, tá? Lesões arteriais, certo? E aí eu tenho o aumento da massa muscular do coração, isso é ruim, né? Ou uma artéria entupida, quando a gente tem uma arteriosclerose, tá? Uma artéria normal, ela segue desta forma, né, para o seu fluxo, tá? E a gente pode ainda ter uma elevação de pressão se a gente tem algum dano sério no rim, certo? Pode ocasionar também uma hipertensão arterial, a diminuição da visão. Por enquanto é isso, gente. Muito obrigada, viu?